Hoje a gente não vai falar de animes, mas vai falar de uma coisa que é muito relacionada a animes. Você está prestando atenção em como você consegue focar e dedicar a sua atenção para assistir alguma coisa, jogar, ler, enfim, fazer qualquer atividade? Você está prestando atenção no seu foco? Olá, eu sou o Luan e bem-vindo ao Mundo do Lu. Aqui animes e mangás tem sempre espaço para o debate, uma boa conversa. Se é a sua primeira vez aqui, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Se é a sua segunda, terceira, quarta, quinta vez, também não esquece de fazer isso que me ajuda bastante aqui no meu trabalho que está começando na plataforma. Bem, vocês devem estar se perguntando por que raios o Luan está decidindo falar sobre isso agora. É porque eu tenho notado há um tempo, e algumas pessoas chegam para mim, até a mim, para conversar, e elas falam o seguinte: Luan, eu adoro as suas recomendações, eu gosto de ver os seus vídeos, mas eu às vezes não consigo assistir um anime que você está recomendando, ou porque é um filme, ou porque é um anime que tem mais de 20 episódios. Às vezes eu estou assistindo anime e eu simplesmente rusho, e para quem não sabe, rushar é tipo deixar de mão, largar, abandonar, e eu não consigo prestar atenção muitas das vezes. Ou muitas vezes eu passo muito tempo escolhendo alguma coisa e acabo não querendo nada. Não escolho nada, não assisto nada, ou vou assistir alguma coisa repetida que eu já vi. Bem, isso tem uma explicação. Não é só um fenômeno social. Isso não é nem um fenômeno social novo, mas tem uma explicação, tem uma teoria que se chama paradoxo da escolha. Para quem não sabe, o paradoxo da escolha é uma ideia criada, uma teoria criada por um psicólogo chamado Barry Schwartz, que diz que esse senso de liberdade para poder escolher o que quiser, que é muito valorizado na nossa sociedade moderna, acaba trazendo para a gente muito sofrimento e muita frustração, ansiedade, entre várias outras coisas. Quando você tem uma grande variedade do que escolher, do que fazer, do que trabalhar, do que assistir, qual anime assistir, a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer uma escolha. E a gente passa muito tempo escolhendo. E essa passagem de tempo que a gente acaba fazendo para poder escolher alguma coisa acaba se tornando um pouco dolorosa, digamos assim, né? Mas talvez eu diria até um pouco ansiosa demais. E aí quando a gente finalmente faz a escolha, a gente acaba se arrependendo porque acredita que se tivesse mais tempo ou informação para poder tomar uma decisão, poderia tomar uma decisão melhor. E por que eu estou trazendo todas essas teorias muito malucas e mirabolantes aí em relação à psicologia? Bem, é por um simples motivo. Como eu falei, as pessoas vêm muito a mim falar que às vezes não conseguem prestar atenção a assistir um anime, ou não conseguem escolher o anime que está assistindo, série, filme, seja o que for, porque não consegue focar em uma coisa, até no momento de escolha. Então, por exemplo, acho que esse paradoxo acabou crescendo muito pela ascensão dos streamings como a Netflix e por aí vai, que acabam oferecendo uma gama de opções, uma gama de variedades, e a gente acaba perdido sobre o que assistir, se assistir vai ser bom, se vai ser ruim, etc e tal. Então a gente tem muita ideia, muitas coisas, muita coisa para escolher, muita coisa para poder ver e para poder assistir, e acaba não querendo assistir nada. E quando assiste, aí tem a opção de ou você tá assistindo aqui, ou você pode estar mexendo no celular, ou pode estar conversando, ou pode estar prestando atenção em alguma coisa, por exemplo. E aí isso se encaixa nisso também, até na questão de foco. Porque você pode assistir uma série e você não pode mexer no celular. Bem, se você parar pra pensar, é óbvio, né? Você tem que focar em uma coisa ou em outra. Mas hoje em dia a gente não consegue. Muitas pessoas assistem uma série, um anime, e aí eu vou ficar especificando muito anime aqui, porque meu canal fala sobre isso. Vai assistir um anime e não consegue largar o celular, por exemplo. Não consegue deixar de olhar as mensagens. Ou até assistir outros vídeos mais curtos, e aí eu quero falar separadamente sobre vídeos curtos, enquanto assiste o anime. Ou até pior, assiste o corte de um episódio de anime dentro de uma plataforma de vídeo curto. E aí, às vezes assiste tipo parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, parte 6 e por aí vai. Mas focando aqui nessa questão da gente ter muito o que escolher e acaba não escolhendo nada, eu acho que isso também passa por uma questão muito interessante, é que assistir série, assistir anime, assistir filmes se tornou quase uma questão social, assim, do meio, de uma bolha. Tanto da bolha que assiste séries e filmes e que gosta de assistir, quanto da bolha mais otaku que gosta de assistir anime. Eu, como bom nerd que sou, transito em todas, e eu acabo tendo essa noção de que parece que você precisa assistir, sabe?
Os animes da temporada, você precisa saber quais animes são da temporada, você precisa estar atualizado sobre todos eles. Você precisa saber quais são os animes que são grandes e que está acontecendo no mundo dos animes no momento. Você precisa saber quais são os eventos importantes dos lançamentos mais proeminentes. Você precisa saber o que está acontecendo em One Piece. Você precisa saber o que está acontecendo em Jujutsu no Kaisen. Então parece que virou um compromisso e deixou de ser uma coisa divertida. Claramente isso, como eu quero levar isso pro como trabalho, então obviamente eu me obrigo a assistir. E na verdade não é nem me obrigo, porque eu gosto tanto que pra mim assistir é muito prazeroso. Então eu parar pra sentar e conseguir assistir é muito legal. Só que para as pessoas que estão do outro lado dessa tela, assistir anime é só um entretenimento. Então talvez uma forma de você conseguir burlar o paradoxo da escolha seja você perder esse compromisso de eu tenho que assistir, eu preciso assistir, e só experimentar e gostar da experimentação, da experiência, sabe? Porque também a gente acaba focando muito em qual vai ser o processo, qual vai ser o resultado da gente ter assistido. Então assim, às vezes eu não quero assistir não porque pode ser ruim e eu não quero assistir uma coisa ruim, eu não quero perder meu tempo assistindo uma coisa ruim. Mas aí é que tá, e é difícil mesmo se você assistir uma coisa ruim, né? Eu super concordo com isso. Mas o processo de experimentação é muito legal. Quando eu assisto alguma coisa ruim, que eu não gosto, eu acabo até tirando coisas boas daquilo ali. Eu tiro alguma coisa engraçada, alguma coisa que não faz sentido. Até pra poder fazer uma resenha depois, pra poder fazer uma graça, pra poder comentar com algum amigo, alguma amiga sobre essa coisa que foi muito feia ou muito mal feita e etc. Então, além de você não ter esse compromisso todo pra você querer assistir alguma coisa, tenha um certo compromisso, aí eu já vou mudar, com a experiência, com o caminho, o processo. Porque o legal de você estar assistindo alguma coisa não é o resultado final, e sim o caminho, o meio, sabe? O processo, como você fez para chegar até lá. E até às vezes a revolta pode ser boa, você pode chegar aí numa resenha e falar, gente, eu não sei como é que eu passei, sei lá, uma semana assistindo aquele negócio, que negócio ruim. Mas se tiver muito ruim também, como eu falei, não tem um compromisso, larga assim, se você estiver falando realmente é que pra mim não dá. Por exemplo, eu vou dar um exemplo fora do mundo dos animes. Eu vi a terceira temporada do Ragnarok. Na verdade eu não cheguei a assistir, porque eu já não tinha gostado muito da segunda, e na época que eu fazia vídeos sobre série, eu já não tinha gostado muito, eu detonei um pouco a segunda temporada. E aí quando veio a terceira, meu amigo acabou me dando um spoiler do que aconteceu. Eu falei, eu não vou me dar o trabalho de assistir, porque eu não quero, sabe? Só porque eu não quero mesmo, eu não quero assistir. Não é porque eu não ia ter foco, ou porque tinha muitas outras coisas boas que de fato tinha, gente, pelo amor de Deus. Live action de One Piece, Roda do Tempo, Ahsoka, entre várias outras coisas, né, da área das séries, para eu poder assistir. Então tinha essas questões de opção. Mas eu não queria porque eu sabia que ia ser ruim e ia ser uma experiência chata. Então eu gosto também dessa questão de experimentação, de ir lá assistir, mas se não tiver bom, para. E aí você vai para outro. Sabe? Não tenha o compromisso de que, meu Deus, eu quero colecionar uma grande quantidade de animes para assistir, eu quero ser um grande entendedor. Cara, isso é diversão, isso é entretenimento. Você precisa gostar do que você tá vendo. Você precisa gostar dessa prática, porque é uma coisa que você faz no seu tempo livre para você se divertir, para você ter uma experiência boa, porque a gente vive numa vida de correria, a gente vive trabalhando, estudando muito, vive sempre com muita demanda sobre nossas cabeças. Então, acrescentar mais uma demanda artificial sobre ter esse compromisso de conseguir assistir e terminar, ou conseguir assistir porque tá todo mundo assistindo, ou porque você precisa saber dos tops animes que tá passando, não é legal, porque muitas das vezes os animes mais tops que estão aí bombando não possa ser o seu estilo. Então, perder esse compromisso, perder essa coisa de querer assistir, tem que assistir porque tem mesmo, e focar apenas na experiência, no entretenimento e no divertimento, eu acho que pode ser uma solução muito interessante para a gente começar a burlar essa questão de o que escolher para assistir. Eu assisto, eu por exemplo faço isso, eu não penso muito no que eu vou ver. Às vezes eu vou lá, leio a sinopse e tal, se me pareceu ser interessante, eu vou lá, clico, assisto e vou assistindo também conforme a minha demanda, sabe? Conforme eu consigo assistir também. Eu não tenho muito essa cobrança de rushar tudo de uma vez. É claro que se eu for fazer um vídeo sobre o que eu tô assistindo, eu vou querer assistir tudo de uma vez. Mas, no geral, eu não tenho muito esse compromisso quando é só para recreamento, entretenimento, no caso.
Então é isso, né? Só para não me repetir mais, não tenha tanto compromisso em querer assistir alguma coisa. Assista só porque é divertido, isso já vai ajudar muito a você burlar um pouco o paradoxo de escolha. Pelo menos funciona, é o que funciona comigo. E aí a gente vai entrar num tópico um pouco mais polêmico, um tópico que muita gente pode não concordar comigo. Mas no geral, vamos lá, vamos colocar aqui. Um episódio de anime tem em média dos seus 23, 24 minutos, no máximo 25. Quando raramente tem um episódio duplo e sai 45 minutos, o que hoje em dia quase não acontece mais porque os lançamentos saem em temporada. Ou só às vezes que o episódio final tem muito mais tempo do que geralmente acontece. Mas enfim, tirando essas exceções, um episódio de anime tem em média de 23 a 25 minutos, para colocar de maneira bem ampla. Então assim, a gente tem essa questão de ter esse tempo e muita gente não consegue assistir. Se você não consegue parar e sentar para assistir 23, 24, 25 minutos, provavelmente uma série, um filme, você também não vai. Filme então, com 2 horas ou com 2 horas e meia, 1 hora e meia, aí que você não vai mesmo. Aí acabou, perdeu tudo. Aí você entrega, joga as contas que você não vai conseguir assistir. Ah, não, mas eu consigo assistir sim, eu assisto várias coisas, mas aí eu aumento a velocidade para 1.5. Vamos ser sinceros, né, gente? Assim, e eu não tô julgando, tá? Só pra deixar bem claro, eu não tô julgando quem faz isso. Mas eu quero problematizar isso na cabeça de vocês. Parece normal você se incomodar com a velocidade natural que as coisas têm e você acelerar porque você está em agonia mental pela velocidade natural que as coisas têm. Parece certo? Não parece. E aí esse é o segundo ponto que eu queria falar do porquê que as pessoas têm tanta dificuldade hoje de parar para assistir alguma coisa. E aí no caso dos animes eu tô dando como exemplo aqui, de novo falando, porque é o que eu falo aqui nesse canal. Muito se dá pelo acesso aos vídeos curtos, por essa febre de vídeos curtos que nos últimos 3 anos pra cá pegou o mundo inteiro. Principalmente porque a gente estava numa questão de lockdown, todo mundo em casa, e também se mostrou uma via de entretenimento muito mais rápido e fácil. Mas eu trouxe alguns dados aqui, e aí eu vou pegar uma colinha mesmo, o tablet tá aqui para eu poder pegar uma colinha, que os efeitos negativos de vídeos curtos, eles podem variar, tá? E podem viciar também os usuários, ou seja, quem usa muito. Porque ativa um sistema de recompensa no cérebro e libera dopamina, que é aquela, digamos, a liberação, o elemento químico também não, né? Mas é um hormônio, eu não sei, eu não sou da biologia, mas é basicamente o responsável por dar essa sensação de recompensa pra gente. É liberar dopamina, um neurotransmissor, o nome já estava aqui logo em seguida, foi mal por eu ser burro. O neurotransmissor que provoca a sensação de prazer. Os vídeos curtos personalizados, como plataformas da rede vizinha, estimulam a área tegmental ventral, chama ATV, um dos principais centros dopaminérgicos do cérebro, que faz com que o usuário queira ver mais e mais vídeos para obter dopamina. Esse processo prejudica a atenção, foco, concentração, aprendizado e diversas outras funções do cérebro, criando e reforçando ciclos viciosos e uso de redes sociais. Ai, Luan, mas eu acho isso errado. Você já vai fazer aquele discurso que as pessoas mais velhas fazem, que tem que parar de usar TikTok, Instagram, essas coisas, YouTube Shorts. Não, nada disso. Eu não tô falando nada disso. Eu tô falando que o uso excessivo que muitas pessoas têm acaba prejudicando o senso de atenção delas. E aí eu posso depois dar as fontes aqui, eu vou colocar na descrição, se eu lembrar, as fontes do que eu peguei, de onde eu peguei tudo isso. E acaba prejudicando. E aí eu não quero falar pra você parar de usar, porque isso faz mal, aí fica a opção sua. Eu reduzi drasticamente, eu não parei de usar também. Mas eu reduzi drasticamente o uso desses vídeos curtos, de plataforma de vídeo curto, porque eu percebi que às vezes eu passava 1 hora, 2 horas ali, e não me acrescentava em nada. E sabe, eu não tinha um entretenimento. No final, parecia que o tempo que eu fiquei ali, foi um tempo que eu fiquei out, que eu fiquei completamente fora do mundo. E não é de uma maneira boa como jogar e assistir séries e filmes e animes e filmes de anime faz, que me tira pra fora do mundo, só que me dá uma certa experiência. Aqui não, aqui você não tem tempo para ter experiência, você tem recompensa, apenas recompensa.
30 segundos, recompensa, 10 segundos, recompensa, passa, e fica nessa rolagem infinita e você não para de assistir o que as pessoas têm para falar. E aí, como eu falei, eu não acho que tem que parar, eu não acho que tem que acabar de vez, mas eu acho que seria interessante a gente começar a dosar isso. Porque, como eu falei, graças a isso também as pessoas não conseguem muito assistir mais nada que seja duradouro. E quando assistem coisas duradouras, pedem para pôr em 1.5, pedem para acelerar até 2, gente, até 2 vezes a velocidade normal. As pessoas pedem, para você ver como isso é tão complicado que, como eu falei, você está incomodado com a velocidade natural que as pessoas falam, com o tempo de duração que as coisas têm que ter. E aí eu não vou entrar nem nessa seara de que como essas plataformas de vídeo curto acabam distorcendo e prejudicando a autoimagem dos usuários porque entregam padrões de corpo irreal. Eu não vou nem falar sobre isso aqui porque isso não é da minha área, né? Não é sobre o que eu falo aqui. Mas eu tô falando sobre atenção justamente porque eu de novo falando, né? As pessoas vêm com demandas, falam comigo que não conseguem prestar atenção e elas às vezes não entendem o porquê. Então é o que eu estou querendo dizer. Primeiro, o paradoxo de escolha, que a gente tem muita opção hoje em dia, pouco que escolher, e acaba não escolhendo nada. E muito também por essa febre de vídeos curtos que acaba liberando dopamina, cria uma sensação de recompensa, e a gente fica preso nesse ciclo. Tanto que as rolagens desses aplicativos elas são infinitas, porque não quer que você saia de lá. E acaba perdendo essa capacidade de se concentrar, de prestar atenção, de conseguir assistir plenamente o que tá vendo, sabe? Às vezes a pessoa pega, tá assistindo alguma coisa, aí vai lá, sei lá, aqui tô com meu, nossa, caiu, meu colírio caiu. Às vezes, sei lá, eu tô pegando o Kindle de exemplo, mas imagine que isso é um celular, tá? Aí tá aqui, aí tá assistindo, olha aqui, não sei o que, aí pum, passa, aí fica, volta pra cá. Aí quando lembra de voltar, pega, olha, pausa, volta, porque perdeu, não conseguiu ver, entender o que estava acontecendo ali, volta e assiste de novo, sabe? Ou seja, você leva mais tempo ainda para assistir aquilo que demoraria, sei lá, 23 minutos, você leva 28, porque de tanto você ter que ficar voltando, isso acrescentou no seu tempo de assistir aquilo que você devia assistir. Então, eu não estou falando que isso seja exclusivamente o que possa ser tá te levando a não conseguir assistir as coisas, mas que de uma maneira geral, esses fatores eles afetam muito. E como é que a gente pode fazer para sair? Por exemplo, eu propus coisas do paradoxo de escolha, mas como a gente pode se livrar dessas plataformas de vídeo curto? Primeiro, eu acho que a redução, né, você evitar usar, e não é tão difícil assim, a não ser que você esteja num nível grande de vício, a ponto de ser um adicto de vídeos curtos, o que é um caso bem extremo. Mas o que eu poderia dizer é que reduza, procure exercitar vídeos longos, procure fazer leituras, procure desviar a sua atenção e seu foco para coisas que realmente tenham um tempo, que sejam prolongados. Ah, mas eu não consigo assistir um vídeo de 20 minutos, não consigo assistir com nada de 25. Você consegue assistir de 10? Ótimo. Você consegue assistir de... Ah, mas 10 ainda pra mim é de muito. Você consegue assistir de 5? Vai no de 5. Ah, mas não tem anime de 5 minutos. Não tem, mas procura um vídeo de 5 minutos e assista. Você não consegue de 5? Vai de 3. E por aí vai, sabe? Aí você consegue de 3, vai pra depois de 5 minutos. Depois de 5 minutos, você vai pra um de 6, 7, 8, 9, 10. E por aí você vai. Até onde você consiga notar que você consegue plenamente assistir alguma coisa, um anime ou um filme de anime, série, enfim, plenamente. Então são passos muito progressivos e é uma batalha contra a nossa impaciência diária, também atribuída a essas questões de vídeo curto. Então o que eu posso dizer é isso, não tem um caminho muito fácil não. E não é fácil até para aquele que vos fala, porque eu também tenho essa dificuldade. Às vezes eu passo um tempo ali, eu falo, não, eu preciso sair, sabe? Mas eu já criei esse mecanismo de simplesmente parar e falar, não quero mais, eu vou fazer alguma outra coisa. Então, talvez isso seja uma fórmula mais interessante de você abandonar essa falta de atenção, essa falta de foco atribuído a essa liberação de recompensa e dopamina para coisas mais longas. Inclusive vai ajudar até o seu foco, sua capacidade de concentração. Não é só para entretenimento, mas é para a vida também. Então é isso, pessoal, acho que eu acabei me alongando, o vídeo vai dar um corte de quase 20 minutos, se não chegar a 20 minutos. Eu espero ter ajudado você até a entender um pouco melhor por que você não consegue focar para prestar atenção nas coisas, assistir alguma coisa que você goste. Vou ficando por aqui, sábado vai ter lista, vulgo amanhã terá uma lista, ou domingo, não sei, terá uma lista aqui de recomendações, não vou dizer o que é para não dar spoiler.
Vou ficando por aqui e até a próxima.